Como se identifica as tendências no mercado da advocacia e como os escritórios podem potencializar seus esforços na construção de um plano de ação estratégico ou tático que adeque a banca de advogados ao novo período anual, as tendências da advocacia para 2024, parte 1. Gesto de gestão. Olá, que bom ter você por aqui. Esse é o Gesto de Gestão, quase já nos finalmente de 2023. Muito bom tê-los aqui. A gente recebeu recentemente os números do Spotify, né? A nossa performance, então a gente tem mais a que agradecer quem tá sempre ligado aqui. Certo, André Porto Alegre? Certíssimo. Queria mandar um grande beijo, por que não, né, Luke, claro. Daniele, pros nossos ouvintes que foram, no mínimo, generosos conosco, né? Sim. Exercitaram a generosidade sim. conosco com números muito interessantes que a Daniele, inclusive, divulgou aí nas suas redes sociais e a gente ficou muito contente, efetivamente, com o que aconteceu. O coração bateu forte, né, gente? Muito. E assim, acho que são duas coisas que a gente comemorar, né? E uma responsabilidade da gente, né? Acompanhar, talvez, a jornada de conhecimento de muitas pessoas quando a gente vê esse tipo de pesquisa, né? Então, muito obrigada. A gente que agradece, Dani, nessa jornada com a gente aí. Aliás, deixa eu registrar duas coisas aqui. Ganhamos presentes de André Porto Alegre e presentes de Dani. Vem o Dengo e o Ialgo para beberiscar junto com o Dengo. Para brindar, para brindar, exatamente. Para brindar ao encontro. Brindar. E também quero registrar, antes da gente ir pro assunto, uma visita ilustre aqui no estúdio. Eu gostaria que o André, que tem zero intimidade com esta visita, apresentasse, por favor. Não, só para os nossos ouvintes saberem que hoje nos visita aqui nos nossos estúdios a Catarina Porto Alegre, Relações Públicas, trabalha no Instituto Palavra Aberta, que faz um trabalho absolutamente consistente no que diz respeito à educação para a mídia, para consumo de mídia, faz um trabalho muito sério em cima de fake news, e é minha filha. Então eu queria registrar aqui nos nossos estúdios a presença da Catarina Porto Alegre. É isso aí, Catarina, bem-vinda. Bom, vamos lá, Daniele, vamos lá, André. A gente tá chegando aí no final da terceira temporada do Gesto de Gestão, como já dissemos aí na abertura do programa. E como prometemos, hoje é dia de colocar no ar o nosso especial de fim de ano. Não terá Roberto Carlos. Não, mas a gente pode pedir pro Ed Chaves uma identificação sonora que nos remeta a esse momento de final de ano. Né? Para acompanhar o chapéu de Papai Noel que o Lupe tá vestindo, exato, né? A barriga e a barba já tá pronta. Faz assim que o povo imagina você, Lupe, com a sua voz. Ed Chaves pode fazer esse trabalho. Mas, Lupe, o trabalho de identificação de tendências da advocacia, que eu acho que essa proposta que a gente vai ter hoje, Daniela, a gente quer, Lupe, fazer um pouco uma questão que é sempre arriscada, trabalho de tendências da advocacia. Mas eu acho interessante a gente trazer, porque esse é um trabalho que nós fizemos aqui, ele é um trabalho de sistematização de conhecimento. E ele é mais ligado ao volume de informações do que necessariamente a capacidade de previsibilidade, né? Às vezes a gente não é um adivinhômetro, né? Vou falar sobre tendências, vou adivinhar. Na realidade, o que a gente tem hoje é um trabalho absolutamente consistente, feito principalmente pela Daniele Serafino, e é um trabalho que ela mantém efetivamente de estar sistematizando determinados conhecimentos para que a gente possa chegar em um determinado momento e indicar o que vai acontecer. Então acho que é isso que nós temos que estar hoje oferecendo para os nossos ouvintes, Daniele, como uma reflexão. Há uma sequência de medidas que eu acredito que podemos transmitir, e a primeira é ficar atento a alguma coisa que a gente chama de sinais globais, ou seja, o que está acontecendo em mercados que são mais maduros que o Brasil. A sequência da tendência, não sei se Daniele concorda comigo, é sempre a gente olhar o que está acontecendo lá fora. E nesse sentido, Dani, a advocacia foi sempre muito em si mesmada. Eu acho que é muito legal você trazer essa questão de sinais, André, porque eu acho que o que a gente faz aqui é um pouco dessa curadoria desse conteúdo, né? Você bebe de muitas fontes, eu também, então a gente procura de tudo que a gente entra em contato, que a gente lê, eu acho que o nosso trabalho é muito conectar essas pontas, né? Ver ali no meio dessas pontas o que é tendência, né? A gente chama a inovação de sinal fraco e sinal forte, né? Então o sinal forte é aquilo que tá acontecendo, ou seja, já aconteceu, tá já em algum lugar, né? A inteligência artificial no direito, tá acontecendo. Né? E o que é um sinal fraco? Aquela coisa que a gente não dá muita importância, mas que é um ponto extremamente relevante, que lá na frente ele vai trazer pra gente uma reflexão de uma tendência que a gente liga esses pontos e tenta, como você falou, sistematizar o conhecimento. Eu acho isso sensacional. E sempre quando olhamos para fora, a gente identifica movimentos que podem indicar exatamente o que a Daniele colocou, que é uma tendência para o mercado. Desde que, e é outro trabalho que a gente tentou fazer aqui dentro desse espírito de curadoria,
aplicado a uma lente local. Então, só existe tendência quando um sinal global pode ser aplicado a uma lente local. E é isso que a gente vai tentar aqui, Lupe, verificar e, obviamente, respeitando as áreas de atuação dos próprios escritórios. E aí a gente transforma no que a gente chama de market trends, né? As tendências mercadológicas para a advocacia no ano de 2024. André, não sei se eu te interrompi. Não. Eu queria dizer que esse programa promete. Sim. Eu não sei o que vai dar. Mas vai dar. Eu tenho medo desse processo, negócio. eu sei que não é. Se o Ed Chaves achar que não tá bom, taca a música aí, Chaves. Não fica com vergonha. A única programa musical, né, André? A única coisa que eu sei que não vai dar é processo. Não vai dar. Não. O processo a gente tá bem cercado, né? A gente convoca os ouvintes. É verdade. Bom, André, você sempre traz aqui, cada vez que você fala sobre estruturas de escritórios de advocacia, às vezes você trata sobre descontinuidade. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso também gera um pouco de dúvida no nosso... Sem alertar os nossos ouvintes com a possibilidade da descontinuidade do gesto de gestão e do gesto de inovação, porque está garantido, certo? Exatamente. Só pra gente não 2024. ter... Vai que o povo se anima, descontinuidade. Trouxemos até a Catarina aqui pra ser testemunha. Ô, Lupe, mas antes do André até falar, eu acho que esse ponto que você trouxe, eu acho que é fundamental. Que pra mim, assim, uma das coisas que mais representa o André é esse conceito que ele tem sobre descontinuidade. Exatamente. Eu acho que é uma reflexão muito interessante. Então, bom, obrigado. Mas... Rufem os tambores, pra quem ainda não ouviu. Não, é que eu acho que não tá no DNA dos escritórios de advocacia a questão da implementação de mudanças. Possivelmente, enquanto a gente está fazendo esse programa, enquanto os nossos ouvintes estão escutando esse episódio, possivelmente numa sala na Microsoft, no Google, o Elon Musk, etc., tá fazendo alguma reunião e pensando no que vai acontecer daqui a 5, 6, 10 anos, quiçá, e quem sabe decidindo muito dos nossos futuros, né? Uma coisa que a Daniele também sempre coloca, muito de coisas que nós vamos só conhecer lá pra frente. Escritórios de advocacia não trabalham com essa lógica, né? Escritórios de advocacia trabalham com lapsos temporais muito curtos, porque estão muito calçados, as mudanças estão fundamentadas por descontinuidades. Então são as descontinuidades que provocam mudanças. E as descontinuidades que a gente fala é que às vezes a gente não tem mais o sócio que a gente queria ter, às vezes a gente não tem mais o cliente que a gente queria ter, às vezes a gente não trabalha mais com os advogados que a gente queria trabalhar, às vezes nós não temos o faturamento que nós queremos ter. Todas essas são descontinuidades. O que eu alerto para os escritórios de advocacia sempre é prestar atenção em qual a descontinuidade que está gerando algum tipo de desconforto e eventualmente está gerando algum tipo de mudança, de provocação de mudança. Quando a gente descobre, a mudança fica mais fácil de saber o que você tem que fazer, porque ela vai responder na realidade a uma determinada descontinuidade. É o que a gente chama, né, Daniele, de tendências táticas e não tendências estratégicas. A advocacia não planeja para muito mais do que 2 anos. A advocacia planeja de hoje até 2 anos, que é o que a gente chama de tendência tática. As tendências estratégicas são de 2 a 6 anos. E as tendências de visão são acima de 6 anos. Então existem empresas que têm tendências de visão. Isso não significa, e antes que a Dani brigue conosco, né, isso não significa que não existam hoje, inclusive laboratórios dentro das universidades, algumas iniciativas de escritórios internacionais, claro que fazendo exercícios de visão, mas esse não é o dia a dia da advocacia. Então, dentro dessa questão da tendência, quem sabe fosse interessante para os nossos ouvintes pensarem dentro da sua, como líderes de escritórios de advocacia, como participantes desse ecossistema da advocacia, pensarem sempre em uma tendência de 2 anos. André, eu gosto muito de você ter trazido essa questão, porque eu acho que a gente pode aqui no nosso papo, assim, o que eu aqui, né, talvez como gesto de inovação, o que eu espero, né, da advocacia, e aí tô falando da advocacia Brasil, que a gente seja protagonista desse cenário futuro. Eu acho que a gente concordo plenamente com você que a realidade é que a gente foca muito no de agora, né? A gente está focado no planejamento de 2024, o que nós vamos fazer, né? Com o home office, né? Vai ser híbrido, a área aqui não está faturando tanto quanto deveria estar faturando. A gente está focado muito nesse terreno do hoje. E aí, por coincidência, acho que esse é mesmo super propício, porque na parte da manhã a gente estava discutindo justamente sobre esse ponto, que era um ponto assim, existe na inovação um cenário que a gente chama de H1, H2, H3. E aí o H1 é o que nós vamos fazer para a manutenção do nosso negócio no dia 1. H2 é quais são as tendências emergentes que a gente deveria estar olhando. Então a gente deveria estar olhando para exemplos, para ficar mais prático para os nossos ouvintes aqui. Transição de energia,
vai correr transição energética, então ele precisa montar uma área que vai falar sobre isso, né, no escritório, vamos supor que a gente não fale sobre isso. E o H3, que é o mais desafiador, que são aqueles modelos de negócios disruptivos que vão, na verdade, impactar a mudança do mercado, que são ideias tão inovadoras, disruptivas, que podem mudar o modelo de negócio. E a gente não gasta energia em nada disso. E na minha visão, todos nós de escritório deveríamos estar discutindo as 3 pautas. E, infelizmente, elas precisam ser pratinhos que rodem ao mesmo tempo, porque para construir o cenário do H3, que é o desse futuro, a gente vai precisar gastar energia para isso, porque ele é muito disruptivo. Mas a gente também tem que estar pensando no que vai ser daqui a 5 anos, e a gente também tem que estar pensando no que é agora. O que torna muito desafiador, principalmente para um profissional do direito, que muitas vezes ele aprende a atuar mais no reativo, né? Então, se eu sou provocado, eu vou lá e faço alguma coisa, do que eventualmente eu pensar sobre o meu negócio no futuro. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe, assim, ele é fundamental, e eu diria que se as pessoas conseguissem seguir essa tendência, eu acho que elas teriam um futuro muito mais promissor. Eu vou emendar uma coisa, você falou a palavra, você falou uma palavra-chave aí, tendência. Então, tendência, tudo que vocês colocaram exige adaptação, tá certo? A adaptação é uma tendência para 2024? Eu acho que sim, é ótima a tua colocação, Lupe, mas antes eu queria fazer uma coisa que me lembrou aqui. Os nossos ouvintes vão achar, mas me lembrei, a Daniele falando, eu me lembrei de um livro do Orígenes Lessa, chamado O Feijão e o Sonho. Olha. E quem sabe eu e a Daniele, só pra fazer a gente seja nessas situações muito isso, né? O Feijão e o Sonho é um romance do Orígenes Lessa, um romance que foi até novela, em um determinado momento ele foi transformado em novela. Acho que os nossos ouvintes ainda sabem o que é novela, né? Não preciso fazer, sim. Tá bom, obrigado. É uma série eu fico um pouco preocupado. Né? Mas Orígenes Lessa dá um Google lá, que aparece, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo. Exato. Acho que não tem problema. E no Feijão e o Sonho, ele é um romântico, né? Ele é um escritor e que se casa com uma moça que é absolutamente prática, né? E toda a vida, e eram apaixonadíssimos, né? E a vida deles é exatamente essa questão do feijão, né? Ela e o sonho. Essa é a fantasia da história. Aqui a gente inverte papéis, né? Eu sou o feijão e a Dani é o sonho, né? Porque é muito interessante. Quando eu coloco, acho que, Daniele, você está corretíssimo esse exercício e a dificuldade que é esse exercício. Muito. E aí, de se fazer as questões de tendência, de se desenhar tendência, etc e tal. Eu gosto muito dessa técnica que a Daniele usa, que é o H1, H2 e H3. Na parte do feijão, é que a gente gosta muito de pensar lá na frente, né? Então, às vezes eu digo assim, olha, tá ótimo pensar lá na frente, nós vamos ser um grande escritório, Como é que nós vamos fazer só agora? o dia de hoje, né? Vamos que voltar pro Excel, o né? H1. Então, aqui, dentro disso, a gente faz uma sobrevivência, né, do nosso negócio. E dentro disso é que eu acho que aí a tua pergunta, Lupe, cabe muito, porque inclusive já foi tema e eu e Daniele já conversamos sobre isso, sobre é mais importante se adaptar do que na realidade prever, porque o exercício de previsibilidade às vezes ele fica muito difícil, ele é um exercício que às vezes sugere até algumas coisas um pouco mais fantasiosas, ou que a gente pode ter uma amiga, Daniele, que chama de pensamento desejoso. O que eu quero? Ah, eu quero! Isso é um pensamento desejoso. Isso não é necessariamente uma previsão. Mas a adaptação hoje, não sei o que a Daniele acha, ela é fundamental e, quiçá, a grande tendência para 2024 seja se adaptar, ter capacidade de adaptação dentro do escritório, ter capacidade de adaptação dentro do que os clientes demandam, ter capacidade de adaptação dentro do que as equipes estão demandando. Eu continuo achando que se eu fosse fazer uma expressão para 2024, para mim ela é gestão de pessoas. Eu acho que o grande desafio, claro que a Daniele tem as questões de inovação, etc e tal, fundamentais, mas na administração, stricto sensu, na gestão de escritórios de advocacia, a questão é gestão de pessoas. E não está só colocado no que a Daniele já falou aqui de rebar, porque é uma preocupação que os escritórios têm, que é a questão de o que vai ficar presencial, o que vai ficar virtual, mas vai para além disso, né? Muito. Esse, quem sabe, seja o problema visível, porque, né, na Daniele? verdade, André, não sei se é isso que você está querendo dizer, mas assim, eu vejo, quando você fala de gestão de pessoas, é em todos os aspectos. Gestão do cliente, gestão do time, gestão dos sócios, com diferença. É uma gestão, né, gestão do back-office, é uma gestão ampla. Porque quando você fala em Tem gestão de desafio. pessoas, a primeira coisa que passa assim, eu vou reformar a equipe, vou mudar tudo, né? Eu vou treinar aquele, vou fazer isso, e justamente não acontece isso, né? Porque para você se adaptar, você também precisa ouvir, você precisa estar preparado, então você precisa se adaptar a novas realidades a novas demandas. Nem sempre você está preparado para ouvir o que o cliente tem
para te dizer de verdade, ou que o teu parceiro, o teu sócio, no caso, ou o que o membro da tua equipe tem para te dizer, para te devolver. Então eu acho que assim, a adaptação ela é importante, extremamente importante nessa hora, entender a adaptação e entender a tendência também, né? Aceitar, né, também. Né? Uma das minhas recomendações, nunca tinha sido feito isso, Daniele e Lupe, eu nunca tinha tido isso. Uma das minhas recomendações mais frequentes nesses últimos 3 meses para escritórios é um pensamento sobre gestão de pessoas e a contratação de profissionais que deem esse suporte, principalmente para as equipes internas. E aí estou colocando sobre as equipes internas. Porque uma equipe interna bem cuidada, teoricamente, vai ter as externalidades serão respeitadas, né? O atendimento ao cliente, etc. E acho que a gente vai ter que se preocupar muito com isso. Acho que vem demandas muito complexas e diferentes nessa questão de gestão de equipes de advogados. Pegando o gancho nessa reflexão, André, fiquei pensando numa coisa. A gente, como escritório, ou como profissional jurídico, né? O que a gente valoriza muito? Qualidade técnica, né? Então a gente busca profissionais que, sei lá, tem a certificação X, ou mestrado Y, ou conhecimento Z no direito. E a gente se preocupa muito em contratar pessoas que têm conhecimento técnico. Só que, na verdade... Contrata pelo hard skill. Pelo hard skill. Só que é isso que você está trazendo esse ponto aqui. Cada vez mais a gente teria que olhar para contratar pessoas que têm o soft skill, exatamente, que conseguem gerir pessoas, que vão conseguir fazer que esse time funcione, né? Então, assim, é um olhar que a gente no direito a gente não tem. A gente valoriza muito mais o hard skill, o técnico, do que o soft skill. E acaba punindo, às vezes, aqui, acho que todo mundo, né, pelo soft skill. Então você contrata o hard skill e exige que ele tenha o soft. Né? E agora, os modelos de contratação, né? Existem vários escritórios espalhados pelo Brasil, a gente tem ouvintes, ainda bem, em todo o Brasil, que ainda fazem, quase que simulam uma prova de segunda fase da OAB, né? Sem múltipla escolha, de escrita de peças, etc e tal, de formato na contratação. E eu tenho sentido que isso, em que pese também, às vezes essas coisas, elas parecem um pouco óbvias, mas os sócios não estão preparados, Lupe. Eu vou repetir, os sócios de escritórios de advocacia não estão preparados. Bravo com a gente. Não magoa. Ouve até o final, porque senão o Spotify avisa. Isso, exatamente. Vou começar a ameaçar agora. O Spotify avisa quando você, ouvinte, desiste. Não desiste da gente. Vai lá, até o fim. Segura na nossa mão. Vamos aqui. ter leniência, né? Vamos ser fortes, mas vamos lá. Os sócios, por mais, e a gente sabe disso, quer dizer, por mais formação que tenha, não estou nem colocando, mas assim, não estão preparados para o tipo de demanda que a gestão de pessoas está impondo. E aí, o que me preocupa, Daniele, são conclusões precipitadas e rasteiras, que é tipo assim, a juniorização. Agora vira... Todo mundo ficou júnior, né? Então, assim, todo mundo é... O cliente é júnior, o advogado é júnior. A juniorização. Ou uma culpa geracional, que é uma coisa absurda. Quer dizer, o que vamos fazer, então? Que não vamos ter mais nova geração. Não existe mais. Não nos relacionamos mais. Então, são conclusões muito precipitadas. São crenças, né, André? São crenças de modelos de negócio, e precipitadas, e que começam a afetar o próprio negócio. Escritórios precisam ter jovens júniores, precisam ter advogados júniores. Eu vou te interromper aqui. Mas por quê, propositadamente? Mas que Porque é o seguinte, você antes o quê? Tá caindo a audiência. Não, eu tô vendo gráfico, aqui. Não fala assim. Não vou interromper. Sabe por quê? Vocês não podem. Você fez essa provocação e eu vou fazer essa provocação aqui porque a gente vai terminar a nossa primeira parte do Gesto de Gestão Especial 2023, aí do que rolou e do que vem por aí e tudo mais. E eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. E vocês dois quietinhos, não pode responder. Mas é o que a gente gosta de fazer, Lupe. Olha aqui, essa pergunta vai ser respondida no próximo episódio. Em que área de atuação os escritórios devem investir em 2024? Por isso que eu falei, por isso que eu interrompi, entendeu? Bom, André, em que área de atuação os escritórios devem investir em 2024? Essa pergunta é para Daniele, né? Eu nem preciso vir no último. No último eu já posso me despedir do povo senhor, agora. Aqui, não vem não querendo André, só nos resta desejar um Feliz Natal aos nossos ouvintes. Feliz Natal. É verdade. Porque o Natal, porque o próximo é verdade. Né? Feliz Natal,
então. Só nos resta isso aí. disso. Feliz Natal, gente. Mas você vai ter que responder antes do ano novo. A Dani tentou só dar um Feliz Natal pra ver se passava a batida. Pra essa pergunta, só depois do champanhe da meia-noite. Vai que cola, né? Vai que cola. Mas eu desejo também um Feliz Natal com as famílias, com muita alegria, com muita paz, né, Daniela? É isso. E com muito agradecimento, tenho certeza, da equipe do Gesto de Gestão, da equipe do Gesto de Inovação, pela, de novo, generosidade aí desse ano. Mas temos ainda um próximo episódio antes de 2024. Exatamente. Tá Agradecimento também especial à Aline Nascimento, ao Vitor Presoto e ao Ed Chaves, que está lá montando e editando as nossas edições do Gesto de Gestão. Agradecendo também a equipe da Compass Colab, que eu acabei de falar, não sei porque que eu repeti. Né? Tudo bem, agradecemos. Agradecemos você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo, gente. Valeu! Gesto de Gestão.